A palavra do Senhor tem que ser falada para os quatro cantos deste mundo, né? Então, irmãos, eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, uma palavra bem conhecida de um personagem bem conhecido da nossa Bíblia, que está no livro de 1 Samuel, no seu capítulo de número 11, capítulo 10, e apenas o primeiro verso, capítulo 10, 1 Samuel 10, no seu verso de número 1. O título diz assim: Samuel unge Saul como rei de Israel. E a palavra vai nos dizer assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Senhor querido, aqui está a tua palavra desta noite, Senhor, que, como foi dito, que eu possa me esvaziar, que eu possa se encher, Senhor, que eu possa me encher do teu Espírito nesta noite, que eu possa transmitir uma palavra que venha de encontro à tua igreja, a necessidade daqueles que precisam ouvir, como eu também necessito de ouvir a tua palavra nesta noite, meu Pai. Que o teu nome seja glorificado através da tua palavra, Senhor, através dos louvores que já foram entoados nesta noite, meu Pai. Que nós possamos se fazer presentes nesse momento agora, Senhor, que nós possamos estar atentos àquilo que o Senhor venha falar com cada um de nós nessa noite. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por essa responsabilidade de poder estar aqui na tua presença, de poder estar agora aqui ministrando a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente mais uma vez, Senhor. Eu te peço, Senhor, esteja conosco, não somente hoje, Senhor, mas para todos sempre. Amém. E vamos aplaudir ao Senhor, meus irmãos. Aplauda o Senhor nessa noite, com todo o amor, carinho, com toda a dedicação, com todo o compromisso que a palavra do Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Irmãos, quando eu leio essa passagem, quando eu escuto falar sobre Saul, eu fico um pouco triste, porque Saul foi o primeiro rei de Israel, foi o primeiro homem que foi ungido a ser rei de Israel. E eu fico pensando, primeiro rei, né, pastor, ali de Israel, ele poderia ter feito grandes coisas. Hoje nós poderíamos estar aqui falando só coisas boas de Saul, porque ele foi ungido pelo Senhor, ele foi escolhido por Deus. E hoje a gente me entristece, porque hoje ele poderia estar escrito seu nome aqui no livro da Bíblia como um grande rei de Israel, como um grande homem que governou ali Israel. Mas ele não governou para homens, não governou para o povo, mas sim para Deus. Se ele tivesse obedecido todos os mandamentos de Deus, se ele tivesse seguido aquilo que o profeta Samuel tinha falado para ele, ele teria sido um grande personagem da Bíblia, ele teria sido um grande rei da Bíblia. Mas, como todos nós seres humanos somos falhos, ele teve as suas falhas, teve os seus deslizes e por fim, acabou tendo um fim trágico, né? Um fim melancólico. Mas, irmãos, eu estava aqui meditando e quando eu fui novo convertido, pastor, muito se dizia assim: quem escolheu Saul? Foi o povo ou foi Deus? E ficava naquele dilema: quem foi? Foi Deus? Foi o povo? Aí eu fiquei meditando sobre isso, aí eu fui pesquisar. E aí no livro lá de Deuteronômios, no seu capítulo de número 17, verso de número 14 ao 21, quem quiser ler depois vai ver lá que bem antes do povo escolher, do povo querer ter um rei, Deus já tinha falado para Moisés: futuramente Israel haverá de ter um rei. Para Moisés. E Moisés ali já tinha falado para o povo que futuramente Israel haveria de ter um rei. Por quê? Porque eles queriam ter um rei? Porque as demais nações ali tinha reis e eles ficavam ali: quem é o nosso rei? Sendo que o nosso rei era o próprio Senhor. Então o povo já estava ali meio que: não, nós queremos ter um rei, nós queremos ter o rei. E havia essa discussão: quem escolheu Saul como rei? Foi o povo? Foi Deus? A Bíblia é muito categórica em dizer que foi Deus que escolheu Saul como rei. Então, irmãos, lá no livro de Deuteronômio está tudo explícito, tudo escritinho lá, falando que Moisés falou para o povo que futuramente Israel haveria de ter um rei, e que esse rei seria escolhido por Deus, não pelo povo. Mas seguindo adiante aqui, irmãos, o povo, ele queria ter um rei, ele queria ter
para se espelhar, para poder falar, para poder ir para a guerra, para saber quem era ali. E Saul, meus irmãos, Saul era um homem de qualidades. No começo ele tinha qualidades. No começo Saul era um homem de guerra. A Bíblia vai falar que ele é um homem formoso, um homem alto, forte. E o povo, quando olhou para ele, falou: esse aí é o rei mesmo, esse é o rei. Mas como a palavra nos diz, que Deus, ele não olha a aparência do homem, né, pastor? Se nós olhamos pela aparência do homem, a gente sempre vai cair, a gente sempre vai errar. Mas não, mas Deus olha para o coração, né? Então Saul era um homem formoso, bonito, forte. E o povo falou: olha, esse aí é o bom, hein? E no começo Saul fazia a vontade do Senhor. Ele estava ali caminhando com o Senhor lado a lado, eu escutava o que o profeta falava para ele. Mas, irmãos, a gente sabemos que o ser humano, ele é muito... Tem uma frase que é muito verdadeira, né? Que diz assim: se você quer conhecer a pessoa, dê o poder para ela. Foi o que aconteceu com Saul, né? Foi dado o poder para ele, ele já achou que poderia, que era o cara, que era o tal. Obrigado, Maneide. Que era o tal, que ele poderia fazer o que ele quisesse, que ali o profeta já não servia de mais nada, Deus também não servia de mais nada. Eu vou fazer do meu jeito aqui, vou fazer aquilo que eu quero fazer. E a gente sabe que quando a gente começa a deixar Deus de lado, as coisas começam a ficar apertadas. Tem muitos exemplos, irmãos, até mesmo nos dias de hoje na igreja, pessoas que vêm aqui com o coração quebrantado, pessoas que vêm aqui destruídas, no fundo do poço, literalmente falando. E aí começa a se reerguer de novo, espiritualmente, financeiramente. Aí ele já começa, ele vinha toda terça, sexta, domingo, estava aqui todo dia, mas ele começou a receber as bênçãos. O que aconteceu? Começou a devagarzinho se afastar, e acaba se afastando, né, irmãos? E Saul foi a mesma coisa, irmãos. Saul começou a achar que ele era o cara, que ele era o tal, que ele não precisava mais de Deus. Então, irmãos, é perigoso. Vamos prestar atenção. Quando a gente estiver na fase boa, vamos continuar adorando ao Senhor. Estivemos na fase ruim, vamos continuar adorando ao Senhor. Estivemos passando por provas, vamos continuar adorando ao Senhor. Cada um de nós temos uma prova diferente. Eu tenho uma prova, a minha prova ainda, Deus ainda está moldando ela ainda. Pastor Vivaldo tem, irmã Joana tem, irmã Neide tem. Cada um tem um processo que somente Deus e você sabe do processo. Mas não é por isso que nós vamos deixar de adorar o Senhor, não é por isso que vamos deixar Deus de lado, vamos se rebelar, vamos cair no mundo aí, vamos viver no mundo. Não, irmãos, a obra de Deus, ela é assim nos detalhes, nos pequenos detalhes. E pastor, eu digo mais, o Senhor Deus, Ele não vai dar um cargo para você, irmão Ivanildo, uma carga para você levar, se você não aguentar. Deus não vai dar carga para você, irmã Joana, uma coisa que a senhora não pode carregar. Deus, Ele vai dar aquilo que nós suportamos carregar, aquilo que nós vamos conseguir fazer. Até porque, irmãos, o possível, cada um de nós conseguimos fazer. Agora o impossível, aí nós entregamos na mão do Senhor. Porque Ele sabe de todas as coisas, é Ele que nos carrega, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia nos dias difíceis, nos dias da prova, no dia do qual achamos que não vamos conseguir, que queremos desistir, que queremos abandonar. Não, o Senhor, Ele é o Deus misericordioso para perdoar os meus erros, para perdoar os seus erros, para perdoar o erro daqueles que estão no mundo das drogas, no mundo da criminalidade. O Senhor é o Deus que pode todas as coisas. Mas para isso, irmãos, eu sempre costumo dizer que existem duas coisas que devemos ter na nossa vida: fé e ação. Não adianta eu estar desempregado e eu estar sentado no sofá da minha casa pedindo para o Senhor um emprego. Então, irmãos, nós temos que ter a fé, ação, combina, fé, ação. Se eu tenho ação de procurar um emprego, Deus vai me abençoar. Se eu tenho condições de sair de manhãzinha para ir procurar, ficar o dia inteiro entregando currículo, fazendo entrevista, Deus vai nos abençoar, irmãos. De uma coisa eu tenho certeza: Ele não desampara nenhum dos seus filhos. Ele não desampara. E Saul, irmãos, veja só aqui, ó. Eu estava meditando, lendo mais uns capítulos aqui, e a Bíblia no capítulo de número 11,
número 11, vai relatar aqui um rei chamado Nas. Ele foi ali, queria invadir Israel, tudo, ameaçou, falou que ia invadir, falou que ia entrar ali na terra de Israel, numa cidade ali, e que foi, falou com o pessoal ali, com o pessoal do povo ali, né, irmão? Falou assim, ó: vou arrancar o olho de cada um de vocês, para mostrar que vocês não são um povo de Deus. Mais ou menos assim. Aí, irmãos, isso chegou no ouvido de Saul, e ele já era o rei de Israel. E a Bíblia vai nos relatar que ainda, pastor, não era um reino formado, porque quando a gente fala de reino, a gente pensa o quê? Em castelo, em templos, muralhas. Mas não, o reino de Israel, a monarquia de Israel ainda estava se formando através de Saul. E a Bíblia vai nos relatar que ele estava no campo, com os bois ali, apacentando os bois. E a palavra do Senhor veio, e ele ouviu, e ele ficou sabendo que esse rei chamado Nas queria invadir a cidade e queria ferir ali o povo. Então, irmãos, tem uma passagem aqui que fala que o Espírito de Deus desceu sobre Saul, e ele foi tomado por uma grande ira. E aquilo, ele reuniu o povo todo, foi e expulsou e guerreou sobre esse rei, saiu vitorioso. Então, irmãos, é o que eu falo. Saul, no começo da trajetória dele, era um grande rei, pastor. Ele era um homem de qualidade, ele era um homem generoso, era um homem que tinha misericórdia, porque no capítulo de número 11, um pouquinho ali para baixo, nos últimos versículos, vai dizer que teve um pessoal que não gostou, né, pastor? Teve um pessoal que falou: esse aí que vai nos livrar das guerras, meio que zombou dele, né? E aí, ele em certo momento da Bíblia, continuando a história, vai dizer que quando ele já estava rei, que aí começou a ter o reinado dele montado certinho, o povo falou assim: vamos pegar aqueles a quem zombou de você, aquele que queria o seu mal. E ele vai falar: não vamos fazer nada com esses. Então, irmãos, ele tinha esse lado bom, ele tinha esse lado de procurar fazer aquilo que era bom para o povo, porque a Bíblia vai nos dizer que o povo, durante muito tempo, foi escravizado, foi maltratado, foi judiado pelos outros, e agora estava vivendo num momento que tinha um rei visível ali. Mas, irmãos, pensa comigo, preferia ter um rei visto ou o nosso rei todo-poderoso, nosso rei Deus grandioso nas nossas vidas? Irmãos, o povo, eles são muitos assim, no momentos que eles precisam, ele clama a Deus, ele não vai clamar ao homem, ele clama a Deus. E nos momentos difíceis, Deus, com a sua infinita misericórdia, desce ali e abençoa o povo. Mas o povo, mais uma vez, continua a errar, continua a pecar, mas o Senhor, mais uma vez, com a sua misericórdia infinita, continua a abençoar. O Senhor é bom o tempo todo, né, irmã Ivanilde? O Senhor, ele transforma aquele que está perdido no mundo das drogas, ele transforma aquele que muitos não dão nada. Deus é um Deus simples, um Deus misericordioso, um Deus bom, um Deus que não pede nada demais para a gente. Deus pede apenas que nós estejamos na posição, que nós estejamos do lado dele, que nós não possamos estar nem na esquerda, nem na direita, nem na frente, nem na trás, mas ali centrado no Senhor. E a palavra do Senhor, ela é muito categórica em dizer que o povo, ele peca, ele erra, ele falha, mas o Senhor, ele é misericordioso, ele continua a abençoar o seu povo, a sua igreja. Eu separei aqui 3 versículos, 3 partes aqui, que eu achei muito interessante, irmãos. Saul, ele cometeu acho que 3 erros muito graves, né, pastor? Que Deus abomina, que Deus não aceita de forma nenhuma. Olha aqui só, olha o primeiro. Ele quis subornar os levitas. Quando já estava tudo, aí Saul desandou tudo. Foi como eu disse, irmãos, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, e ela vai se manifestar de uma tal maneira que não é brincadeira, irmãos. Se nós não tivermos na graça do Senhor, a gente traz para o dia de hoje, vamos trazer para o dia de hoje. Nós temos um grande amigos aí, nós conversamos com um amigo, com isso e aquilo, contamos nossos problemas, dividimos nossas dificuldades com nossos amigos. E de repente esse nosso amigo aí, que se diz amigo,
começa a meio que nos apunhalar pelas costas, né, como diz o ditado. E quando pensamos que não, já está aí falando da nossa vida para todo mundo, às vezes até inventando mentiras. E é o que aconteceu aqui. Saul, ele quis subornar os levitas, mas não teve êxito. Segundo, irmãos, vocês preferem sacrificar ou obedecer? Então, meus irmãos, e Saul já fez totalmente ao contrário. Ele quis sacrificar ao invés de obedecer. E é o que eu disse, irmãos, Deus, ele pede algo difícil para nós? Não. Ele pede algo, ele sempre vai pedir simplicidade. O que ele quer de nós? Que nós adoremos em verdade e em espírito. Que nós possamos obedecer a tua palavra. Que nós possamos obedecer aos seus mandamentos. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas. Que nós possamos amar o nosso próximo acima de todas as coisas. Não é nada difícil, nada impossível. Mas nós, seres humanos, queremos sempre colocar obstáculos, colocar dificuldades. E como eu acabei de falar, vamos lá e as coisas não dão certo, as coisas dão sempre erradas. E a terceira, irmão, essa foi a pior. Saul procurou a ajuda de uma feiticeira. Como? Saul procurou a ajuda de uma feiticeira. Eu estou resumindo aqui a história, mas a gente sabe que Saul fez diversas barbaridades ainda aí, mas essa foi a pior de todas. Ele foi ali consultar uma feiticeira, porque ele já estava com a corda no pescoço, já estava meio que perdido, né, pastor? Não tinha mais o que fazer, e aí ele estava apelando para tudo quanto é lado. E o que eu falo, irmãos, quando você tiver com problema, irmãos, dobre os seus joelhos. Mateus 6:6, entra no seu quarto, fecha a tua porta e ora em segredo, e aquele que está em oculto, ele vai te abençoar. Nós não precisamos, irmãos, estar falando nossos problemas para todo mundo. Conte para Deus, fale com Deus. O problema de Saul é que ele cometia os pecados, mas a Bíblia vai nos dizer que ele não tinha sinceridade no perdão, ele não tinha sinceridade de pedir perdão para Deus. O coração dele, como eu disse, o povo vê a aparência, vê o físico, vê o rosto, vê a parte física, mas Deus vê o coração, que é o que mais interessa, que é o mais importante. Do que adianta eu ser bonito e formoso e meu coração está cheio de ódio, meu coração está todo perdido, todo cheio de pecado, todo cheio de erros aí? Do que adianta, irmãos? Do que adianta eu ganhar o mundo e perder a salvação? É como eu sempre digo, a nossa igreja aqui, ela não prega prosperidade. Ela não pega prosperidade, não pega, vem aqui que nós vamos orar, né, pastor? E você vai receber um carro, você vai receber uma casa, você vai receber um grande salário, um grande emprego. Isso aí é consequência, irmãos. Se você estudar, se você trabalhar, se você for honesto, se você for dizimista, você vai receber tudo isso, irmãos. Agora não vem para a igreja achando que você vai receber uma oração e vai sair daqui rico, vai sair com carro, vai sair com casa. A nossa igreja, como eu sempre falo, nossa igreja prega sobre salvação, sobre sua salvação, sobre a minha salvação. Não fica nessas igrejas, desculpa a expressão, indo para essas igrejas achando que você vai receber bênçãos materiais. Como eu disse, do que adianta eu ganhar o mundo e perder minha salvação? Do que adianta ter carro novo, ter casa nova e perder minha salvação? É como eu disse, irmão, se você quer ter isso, trabalha, Deus vai te honrar. Não é pecado você ser próspero na vida aqui na terra. Quando você estiver aqui na terra, você ser próspero, você ter uma casa boa, um carro bom, sim. Isso aí é consequência. A Bíblia diz, procurar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão sendo acrescentadas. E foi isso, irmãos. Saul desandou de vez, e aí por fim procurou essa feiticeira para consultar ali, para ver o que ia acontecer. E acabou se perdendo, acabou indo por um caminho sem volta, irmãos. E quando não tinha mais jeito, ele não quis mais nem saber, não queria mais saber de Deus, não queria mais saber do profeta, e acabou se perdendo nas mentiras deles, no achismo dele, que achava que poderia ser o grande rei, que poderia fazer o que quisesse. De uma coisa eu tenho certeza, irmão, sem Deus na nossa vida não somos nada. Se nós não tivermos o Espírito Santo nos acompanhando, onde quer que estejamos aí, não somos nada. Se Jesus não estiver conosco, não somos nada. Se o Espírito Santo não estiver do nosso lado, não somos nada. Procure a Deus enquanto se pode achar. Adore a Deus.
Glorifica o nome do Senhor nessa noite, porque Ele é bom, porque os seus milagres, eles ainda existem na minha e na sua vida. Continua a proclamar o nome do Senhor, continua a exaltar esse nome que é todo poderoso, todo cheio de graça, todo cheio de amor. Não deixe de vir para a igreja para ir para qualquer outro lugar. O lugar certo de estarmos é aqui na nossa igreja. O lugar certo de estar aqui procurando, adorando, glorificando o nome do Senhor. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, que Saul teve um fim melancólico. Pior que quando as coisas vêm na vida de Saul, atinge a família toda, irmãos. E aí foi os filhos também, né, pastor? Saul entrou numa guerra desastrosa aí, e o povo ali começou a matar todos os israelitas ali. E Saul acabou também tendo seus filhos ali mortos nessa batalha. E por fim, irmãos, Saul ali já decadente, não tinha mais o que fazer, pastor. Não tinha mais o que fazer, perdeu seus filhos ali na batalha. E ele vendo toda aquela situação, ele pegou e se matou. E o que a Bíblia vai nos dizer? Perdeu a salvação, além de tudo, de todos os erros que ele tinha cometido. A Bíblia vai nos dizer que os pecados podem ser perdoados, qualquer pecado, mas o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo e o pecado do suicídio, esse infelizmente não tem o que fazer. E Saul acabou ali se suicidando, se matando, perdendo a salvação. E o povo que estava guerreando ali, os filisteus, que estava guerreando ali, irmã Ivonide, contra o povo de Israel, eles pegou e arrancou a cabeça de Saul e pendurou a cabeça de Saul ali, como quem dizendo, como zombando de Saul, né? Irmãos, nessa noite, a palavra que foi ministrada no meu coração foi essa, irmãos, que nós devemos não abandonar o Senhor quando estivermos na fase boa, quando tivermos alimento nos nossos lares, quando nossas contas estiverem pagas, quando nós tivermos bom emprego, ganhando bem, quando nós estivermos ali prosperando, não devemos desistir, não devemos nem sequer pensar em sair da presença do Senhor, porque estamos bem. Quando estivermos na fase ruim, quando tivermos percas, quando tivermos derrotas, que isso faz parte da nossa vida, não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar por tribulações, que nós não vamos passar por doenças, que não vamos passar por dificuldades. Isso aí a gente vai passar sempre, irmãos. Mas melhor é estarmos na presença do Senhor. Melhor é estar na presença do Deus Altíssimo e Celestial do que estar no mundo aí perdido, sem ter nada para fazer. O bom é estarmos na presença do Senhor. O bom é estarmos concentrados aqui na presença do Senhor. O bom é estarmos glorificando, santificando o nome do Senhor Jesus. Que nós não possamos fazer como Saul, nos encher o nosso ego. Nós louvamos aqui que eu diminua para que o Senhor cresça. Que todos os dias da nossa vida nós possamos diminuir ainda mais para que o Senhor cresça nas nossas vidas. Para que o Senhor abençoe a nossa família, para que o Senhor continue a abençoar a nossa igreja, para que o Senhor continue a abençoar os nossos pastores, os nossos obreiros, os nossos membros dessa casa, Jesus. Que nós possamos estar sempre firmes e fortes, constantes na Tua presença. Que nós possamos estar glorificando, santificando, exaltando esse nome. Que nós possamos louvar o Seu nome com todo o amor, com todo o carinho, com toda a dedicação, com todo o comprometimento que a Tua palavra pede. Que nós possamos sair daqui renovados, restaurados. Todos os dias da nossa vida nós precisamos pedir para que o Senhor Jesus esteja conosco. Todos os dias da nossa vida nós precisamos pedir para que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor venha estar aqui conosco, porque nesse mundo jaz o maligno. Mas não, irmãos, nós que somos cristãos temos que ter a fé, a coragem de saber que o Senhor, Ele é na minha e na sua vida. Que nós possamos ser constantes na presença do Senhor, que nós possamos levar a Tua palavra, que nós possamos pregar a Tua palavra onde quer que estejamos, que nós possamos ser ministros da Tua palavra,
que nós possamos guardar, que nós possamos todos os dias nos lembrar do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, para que hoje nós pudéssemos contemplar a tua grandeza, para que hoje nós pudéssemos contemplar a tua glória. Jesus Todo-Poderoso e Exaltado, esse nome é muito precioso. Certa vez o evangelista Wesley pregou aqui uma mensagem maravilhosa, e ele disse uma coisa que ficou guardada no meu coração, que o nome de Jesus é muito precioso. O nome de Jesus é precioso, irmãos. Nós não devemos falar aí qualquer besteira, não devemos falar qualquer bobagem, não. Nós devemos falar que o nome de Jesus cura, salva, liberta, transforma, restaura. Irmãos, esse dia eu estava lendo uma passagem, pastor, muito impactante até, no livro de... Agora me fugiu o livro aqui, mas fala sobre Eliseu. Aí tá, eu pensava assim, se eu zombar do Senhor, zombar do Espírito Santo, eu estou condenado. Mas vai zombar de um profeta do Senhor, de um homem de Deus, para você ver o que acontece. Eu esqueci o livro aqui, me fala. Reis, aí, acho que é 2:22, um negócio assim, que vai falar, sabe o que a Bíblia vai falar, irmãos? Que Eliseu estava passando e tinha os menininhos ali, começaram a zombar dele, do homem de Deus, irmã Ivanilde. Vê se pode. Começou a zombar. Olha o calvo, que ele era careca, né? Olha o calvo, olha o calvo. Na hora ali, Eliseu repreendeu aqueles meninos ali. A Bíblia fala que é meninos. E Deus mandou 2 ursas. Foi lá e acabou com todo mundo. Deus é assim, irmãos. Não brinca com Deus, não. A gente vê aí na internet muitos artistas aí que começou a brincar com Deus, falar de Deus, isso, aquilo. Onde é que está agora? Não zombe de Deus, irmãos. Não zombe de um profeta do Senhor, daquele que vem aqui e fala a palavra do Senhor verdadeiramente. Não zombe do Senhor, não zombe de um profeta. Perigoso, irmãos. Deus, quando coloca a mão ali, é tremendo. Então, meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite foi essa: que nós possamos nos esvaziar mais e mais da gente e se encher da tua presença, se encher da tua graça, se encher do teu poder. E o lugar mais alto que nós possamos estar, irmãos, é nos pés do Senhor. O lugar mais alto que possamos estar é nos pés do Senhor. E os irmãos possam receber essa palavra. Só gostaria de finalizar com um hino aqui, irmãos. Pedir para o nosso irmão Gabriel nos ajudar aqui. Amém? A palavra do Senhor, ela é poderosa, irmão. Ela é impactante. Ela transforma vidas, ela restaura. Ela tira toda angústia, ela tira toda depressão, ela tira tudo aquilo, todo o mal. Ela expulsa demônios, como a Ana falou aqui. Querem fazer lei para expulsar demônios. Vai brincar com o Senhor? Se Deus mandar você expulsar, você não vai expulsar porque tem uma lei? Não, irmãos, vamos fazer aquilo que o Senhor tem guardado no meio e no seu coração. Vamos obedecer à vontade do Senhor, não a vontade mundana aí. A vontade mundana deixa de lado e vamos obedecer aquilo que o Senhor tem guardado nos nossos corações, né, irmã Neide? Amém? Cante assim comigo, ó. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Aleluias. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Eu sei, Senhor. Se comparado ao que eu ganhei, não somos apenas servos, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Exalte o nome do Senhor, te louvarei.
a mais ninguém. Aleluias! Perto eu quero estar mais e mais de ti, Jesus. Perto quero estar. Cante, igreja. Não há que me render e te adorar. Aleluia, Deus. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei Jesus, eu sei Jesus, se comparado ao que eu ganhei. Aleluias, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Aleluias, te louvarei, Jesus, todos os dias. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, a mais ninguém, Jesus. Eu te louvarei de todo o coração, Jesus. Te somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluias. Glória a ti, Jesus. Que nós possamos se esvaziar mais e mais de nós, para que o Espírito Santo desça sobre nossas vidas e que nós possamos sair daqui renovados, restaurados, cheios da unção do nosso Deus. O mais importante, irmãos, é estarmos firmados na Tua palavra, é estarmos firmados na Tua presença, Senhor. Não